Galerinha do quinto ano, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Regiane Oliveira e esta é uma aula onde teremos características de matemática, mas dentro de um texto. Você sabia que dados matemáticos ou organização de dados matemáticos ajudam a complementar informações em um texto? É isso que nós exploraremos nessa aula. E, logicamente, eu não estou sozinha, estou muitíssimo bem acompanhada. Lá no time de Libras, conosco a Kelly. Bem-vinda, Kelly. Muito, muito obrigada por abrilhantar as nossas aulas e torná-las muito mais acessíveis para muito mais pessoas. Vamos juntas? Começando! Então, bora para o título da nossa aula, que é Compreensão de tabelas em textos. É isso mesmo. Nós iremos, como foco aqui, a função das tabelas dentro de um texto. Nesta aula, analisaremos a função das tabelas em texto, como complemento e comprovação de dados apresentados, principalmente no gênero de estudos e pesquisas. Vocês acreditam que a matemática das tabelas pode auxiliar na elaboração de textos de pesquisa, científicos ou informativos da língua portuguesa ou de outras ciências? Então, esse é o nosso foco, a matemática auxiliando a elaboração de textos e comprovando dados. Uma dica. Esta é uma aula em conjunto com a professora Ana Lúcia, de matemática, aqui no CMSP. Vocês poderão se aprofundarem nos estudos com os gráficos a partir do mesmo contexto, na aula Construindo os Gráficos do Texto, que estará disponível no repositório aqui do CMSP. Então, é o que nós chamamos de aulas conjuntas. Eu abri a aula falando que os dados matemáticos, no nosso caso específico hoje, as tabelas, elas ajudam a complementar e a comprovar informações dentro de um texto, principalmente sendo de estudos e pesquisas. Agora, por que eu estou convidando para vocês assistirem a aula de matemática sobre os gráficos? Porque eles também são uma organização estatística de dados que também ajudam com essa mesma função dentro de um texto científico, por exemplo. Então, é legal que vocês conheçam tanto a estrutura de uma tabela, né, e assim como as suas justificativas de uso, como também os gráficos, porque visualmente você poderá escolher ou tabela ou gráfico e ajudar aí a deixar o seu texto mais eficiente, porque traz veracidade às informações, certo? Agora, vamos logo ver do que trataremos. Primeiro, o mural dos nossos amigos professores com as habilidades envolvidas e também a sugestão para o aprofundamento. Para começo de conversa, a tabela é um quadro de organização de dados. Serve para tabularmos resultados de diversos tipos de pesquisa, facilitando uma compreensão global do texto e comprovando as informações apresentadas. As tabelas, assim como os gráficos, nos ajudam a ter melhor precisão dos dados coletados, como comprovação de qualquer pesquisa, estudo em qualquer área. Você já leu textos com tabelas ou gráficos? Compartilhe com seus colegas sobre a função deles no texto lido. Olha só, esse é aquele momentinho. Professor, segura a aula, deixe os alunos refletirem a respeito ou, de repente, disponibilize materiais para que eles façam esse tipo de pesquisa. É importante
termos outras fontes também para que eles comparem e percebam essas características que estudaremos nos textos já publicados, certo? Gente, textos jornalísticos também, muitas das vezes, ou apresentam tabelas ou gráficos, certo? Então, assim, ó, vou dar um foco. O que nós podemos ter como foco nisso tudo? Comprovam informações. As tabelas, elas são baseadas em pesquisas realizadas diretamente com pessoas envolvidas, com situações envolvidas, que será tratado, discorrido ali no texto. Então, por isso, é uma comprovação importante e complementa a informação dada, descrita, né, no texto. Então, vamos lá. Leitura do texto. Grêmio Estudantil reivindica coleta seletiva na escola. Ao acabar a festa junina da escola Alunos em Ação, a equipe do Grêmio Estudantil é responsável por ajudar a arrumar a bagunça e recolher o lixo por toda a escola. Ao final da festa junina, no ano de 2019, a equipe do Grêmio ficou chocada com a quantidade de lixo que recolheu e, principalmente, com o tipo de lixo, a maioria materiais descartáveis. Pensando na aula sobre a reciclagem, que haviam tido em Ciências da Natureza, há algumas semanas, resolveram unir a teoria com a prática. Então, se reuniram para propor um projeto de coleta seletiva e reciclagem à gestão escolar. A diretora recebeu muito bem, mas alegou, eu vou destacar aqui, ó, que apenas o resultado do lixo de uma festa não seria suficiente para um projeto desse porte. Ela precisaria de mais dados para envolver a escola toda nesse projeto. O Grêmio saiu cheio de dúvidas de como fazer para atender a diretora. E aí eu trago a questão. O Grêmio vivenciou uma situação que os chocaram. Tá, excesso de lixo em uma festa. Propuseram um projeto, mas a diretora disse, olha, para fazer um projeto e envolver a escola inteira, uma festinha não é, no caso, uma demonstração suficiente, um resultado suficiente para nós fazermos um projeto desse porte, ou seja, essa magnitude de projeto envolver toda a escola. E aí o Grêmio ficou perdido. O que vocês acham que eles iriam fazer? Vem comigo. O que fazer para o Grêmio dar veracidade ao seu pedido? Todas as palavrinhas que eu já usei nesta aula, veracidade, podemos dizer para dar a comprovação. Vou colocar uma palavrinha fácil de vocês memorizarem. Veracidade, de verdade. Nós precisávamos disso. É neste ponto que analisamos a necessidade de apresentação de dados. Ou seja, organizar uma tabela a partir de pesquisa com os estudantes da escola. É a partir dessa necessidade que as pesquisas contam com a coleta de dados de um determinado grupo sobre determinada situação, para comprovar a importância de alguns projetos ou para dar a devida atenção à solução de um problema. E aí eu tenho realmente que apresentar dados que comprovem tais necessidades. Agora, como é que o Grêmio vai resolver isso? A gente vai pensar junto. Agora, deixa eu falar aqui no seu olhinho. Ó, nós vimos que o Grêmio tinha uma situação importante. E hoje, né, estamos bem antenados com relação ao meio ambiente. Mas para a diretora fazer o projeto, precisávamos de dados. Se é para envolver a escola inteira, quem que vocês acham que deve responder à pesquisa? Todos na escola. Mas como fazer? Então, tem que organizar em tabela. Então, vamos lá para o segundo passo.
Como o Grêmio resolveu a questão? Um dos gremistas resolveu pedir ajuda para a professora de matemática. Então, ela sugeriu que eles fizessem uma pesquisa diária, após cada recreio. Dessa forma, eles teriam dados suficientes para provar a relevância do projeto, ou seja, a importância do projeto. Ao seguir as orientações da professora de matemática, o Grêmio separou o lixo reciclável durante uma semana diariamente. No sábado, foi o momento das pesagens e do registro dos dados na tabela. E essa é a nossa comprovação. Eu quero que vocês se atentem a alguns detalhes. A tabela, que vai acompanhar esse pedido, ela tem um título. Eu vou marcar tudo em vermelho para vocês enxergarem. Ó. Um título. Desperdício de lixo reciclável. Que esse foi o ponto, o problema que o Grêmio levantou. E aí eles fizeram a pesquisa. Primeira coluna eu tenho os dados com os dias da semana. E, logicamente, materiais por quilos, materiais que eles conseguiram recolher após o recreio, que são recicláveis. O papel, o alumínio e o plástico. O alumínio referente mais às latinhas, com refrigerantes, com sucos. E aí, a cada dia da semana, o que eles faziam? Eles pesavam esse material. Então, na segunda-feira, de papel, vou dar o exemplo, 30 quilos de papel. Depois, eles tinham 23 de alumínio e 18 de plástico. E conforme eles foram computando, eles chegaram nesses totais, aqui, ó, 161 quilos de papel, 106 quilos de alumínio e 127 quilos de plástico. Assombroso. Então, agora eles têm dados para comprovar a sua necessidade lá no projeto. Conclusão. Em outra reunião com a diretora, o Grêmio apresentou a tabela. A diretora analisou os dados e deduziu. Se a escola tinha apenas 450 alunos e produzia 397 quilos de lixo por semana, o projeto de coleta seletiva deveria ser implantado imediatamente. Assim, se uniriam para colocar o projeto em prática. Afinal, além da conscientização dos alunos e da comunidade ao redor, também poderiam arrecadar fundos para a escola com a venda dos materiais recicláveis. Ainda conseguiram, né, pensar em mais um benefício para a escola também. Então, olha a necessidade aí, comprovação, sugestão de atividade para vocês refletirem e registrarem com base no nosso texto estudado, mural dessa amada galerinha com as dicas com relação ao que nós vimos e aprofundamento, o que aprendemos hoje sobre as tabelas e gráficos em um texto. E, logicamente, a nossa fichinha de avaliação, que é a sua participação direta na construção das nossas aulas. Muito obrigada pela companhia, espero vocês até uma próxima aula. Tchau, tchau!